Olá pessoal, estamos de volta. Dando continuidade à questão da ressurreição, ou a presença das mulheres lá no ambiente, no local da ressurreição, como vimos no vídeo anterior. Vamos dar continuidade a essa questão. Ressurreição, mentiras na ressurreição, parte 2. Alguém que já tivesse visto o ressuscitado Jesus não ficaria com medo, imaginando agora que ele era um fantasma. Logo, desmentimos a alegação inicial proferida por Lucas de que Jesus havia aparecido a Pedro, Simão. Nós falamos lá no vídeo anterior e Lucas disse que Pedro tinha visto o ressuscitado. Só que essa informação é mentirosa. Por quê? Ou é contraditória? Porque os discípulos só chegam a saber da ressurreição de Jesus por meio das mulheres. Certo? Nenhum deles chegou a saber dessa ressurreição por si próprio. Jesus não aparece de fato a nenhum deles assim, certo? Os relatos mostram que Jesus apareceu primeiro às mulheres, certo? E o João é meio contraditório, como nós falamos no vídeo anterior, né? Na primeira passagem, Maria Madalena e as outras mulheres não viram Jesus coisa nenhuma, não viram anjo coisa nenhuma, certo? E Lucas fala que Pedro teria visto Jesus, certo? Isso não é verdade. Por quê? Porque Jesus, conforme já dissemos no vídeo anterior, Jesus aparece para Pedro e outros numa casa para que eles tocassem as feridas e Jesus comeu peixe diante deles só para provar a sua ressurreição. Ou seja, todas as pessoas que estavam ali não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Ou seja, não estavam sabendo que Jesus havia ressuscitado. O que elas sabiam era a informação da boca das mulheres, mas não tinham visto Jesus ainda. Naquele momento, Jesus aparece e comprova por meio daquela situação de tocar em seu corpo, nas suas feridas e comer o peixe, que eles ficam sabendo de fato que Jesus havia ressuscitado e que era ele. Certo? E essa segundo vídeo aqui é a continuidade daquele do primeiro, falando dessa questão. Vamos lá. Lembre-se de que havia guardas dos sacerdotes, certo? Na gruta onde Jesus foi enterrado, sepultado, haviam sacerdotes, ou haviam guardas dos sacerdotes. Os sacerdotes foram lá a Pilatos, né, pediram guardas, né, para vigiar o sepulcro, porque Jesus havia dito que ia ressuscitar no terceiro dia, bababá, bababá. Vou explicar essa questão aqui. Viu? Tudo isso é mentira. Os relatos se desmentem. Que temiam de o corpo ser roubado pelos discípulos, que estavam ali justamente para impedir a aproximação dos discípulos de Jesus. Os guardas estavam ali, conforme nós observamos no relato, que os sacerdotes, fariseus, né? Sumo sacerdote, fariseus, saduceus, negócio todo, pediram a Pilatos a presença desses guardas, justamente para impedir que os discípulos de Jesus fossem lá roubar o corpo e inventar essa história que o corpo de Jesus teria ressuscitado, que Jesus teria ressuscitado, como ele disse, como ele havia falado quando estava vivo. Certo? Então, esses líderes religiosos decidiram fazer isso, colocar guarda para impedir essa tentativa dos discípulos fazerem isso. Pois então, esses guardas desaparecem nos relatos de João. Lá você nesses relatos, nos relatos de João não aparece guarda nenhum. Não é questão de que ele não quis destacar essa questão. Não tem nada a ver, certo? Pois então, esses guardas aparecem nos relatos de João, Marcos e Lucas. Nesses três aqui não aparece guarda. Nós temos então três, falta o quarto. É no quarto que aparecem esses guardas, que é o Mateus, certo? E não é, como disse, caso de outros escritores terem omitido essa informação por considerar menos relevante. No dia seguinte, no primeiro dia das celebrações da Páscoa, os principais sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram-lhe: Senhor, ele mentiroso, vejam, veja a moral que Jesus tinha lá entre os judeus.
sobretudo a classe dominante, né? Senhor, aquele mentiroso disse certa vez, depois de 3 dias voltarei a viver. Depois de 3 dias, percebam, os líderes religiosos, nesse relato, diz claramente que a ressurreição de Jesus seria posterior aos 3 dias. É, depois, depois não é no mesmo dia, no próprio terceiro dia, para Jesus ter ressuscitado, ele tinha que passar 3 dias inteiros na sepultura. E depois, como os fariseus estão falando aqui, os líderes religiosos estão falando aqui, depois de 3 dias, e ele havia de ressuscitar. Mas quando você vai analisar a ressurreição de Jesus, Jesus não passou nem 2 dias dentro do túmulo. Aí vem aquela história de dizer, não, porque ali os dias é metade de metade de horas ou metade de dias é contar como dias inteiros. Mentira. Mesmo fazendo isso não tem sentido. Conversa furada. É para enganar mesmo. Veja que é depois de 3 dias voltarei a viver. Os fariseus, saduceus, tinham essa informação de que o mentiroso, como ele disse, Jesus era um mentiroso. O mentiroso disse que depois de 3 dias disse que ia voltar a viver. Só que isso é mentira do próprio escritor quando fala isso. Mateus aqui, quando nos traz essa informação, dizendo que os fariseus, saduceus, sabiam dessa informação de que Jesus havia dito que depois de 3 dias ia voltar a viver, isso é mentira. Ele chamou Jesus de mentiroso, isso o personagem, né? A personagem chamou Jesus de mentiroso. E o escritor é um mentiroso. Por que o escritor é mentiroso? Porque ele colocou essa informação na boca dos fariseus e saduceus. E os fariseus e saduceus não sabiam disso. E eu vou provar isso, certo? Portanto, pedimos-te, os fariseus e saduceus, pedimos-te que deis ordens para selar o túmulo até o terceiro dia. Até ao terceiro dia, ou seja, até o terceiro dia. Completou os 3 dias, né? Completou os 3 dias, era para manter esses guardas por lá, certo? Não, não vão os seus discípulos roubar o corpo depois a toda a gente que ele tornou a viver. Os discípulos iam lá, roubavam, e depois vinha com a história dizer que Jesus havia ressuscitado. Né? Se tal acontecesse, ficaríamos em pior situação do que nunca. Ao que Pilatos respondeu: chame a própria polícia do templo. Ela poderá guardá-lo com toda a segurança. Selaram, pois, a pedra e puseram guardas para defender qualquer estranho. Esses líderes religiosos foram lá pedir guardas a Pilatos. Só que eles mesmos tinham guardas. Aí Pilatos disse: não, peguem seus guardas lá que vocês têm lá no templo e façam a segurança se vocês querem. Mateus 27, 62, 64 a 66, desculpem. Os guardas são apresentados no relato de Mateus e estão como que mortos. Relato de Mateus. Os guardas são apresentados no relato de Mateus e estão como que mortos. Quando o anjo fala às mulheres. No relato de Mateus, né, o anjo desce, aí tira a pedra, diz que senta em cima da pedra e quando as mulheres chegam, ele tá lá em cima sentado da pedra. Os guardas parece que só saem desse estado muito duvidoso quando as mulheres encontram Jesus ao saírem do local do sepulcro. E nesse revoei, nessa conversa toda, que vai e vem, né, dos discípulos, para verificar onde é que estavam esses guardas. Estava lá arriado ainda no chão, como que morto. Já tinham ido falar lá para os fariseus dessa situação, saduceus, líderes religiosos. Onde é que estavam esses guardas? Com essa ida e volta desses discípulos. Se os guardas eram para isso mesmo, já para evitar esse vai e vem dos discípulos. Onde foi parar esses guardas? Estavam lá esse tempo todo, na ida das mulheres, na volta das mulheres com os homens para verificar. Eles estavam lá arriados no chão ainda.
Não tem sentido, né? Porque ainda era o dia de domingo. A Dia das Mulheres foi num dia de domingo bem cedo. Vão lembrar? Então, as mulheres foram no turno bem cedo. Souberam essa informação, voltaram para os discípulos. Os discípulos foram verificar. é, os guardas estavam em algum lugar. Entenderam? E lembrando que os guardas, qual era a finalidade dos guardas lá? É vigiar o túmulo para que os discípulos de Jesus não fossem roubar. Os guardas ficaram o dia todo de domingo é, no estado de no estado de morto. É tanto que o relato fala que eles foram falar lá para os fariseus depois que a pedra havia sido removida e que o povo não estava mais por lá. Estes guardas contam tudo o que presenciaram aos sacerdotes e vejam qual o conselho que é dado aos guardas. Veja o sacerdote, o que é que os sacerdotes falam para os guardas? Dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Lembre-se que Jesus morreu numa sexta-feira, certo? E o pessoal é, aceleraram os preparativos do enterro dele porque estava se aproximando do dia de sábado. E os judeus guardavam o dia de sábado. Então Jesus foi enterrado na onde? No sábado ou na sexta? Na sexta. Jesus já foi enterrado na sexta, só que se constatou que ele estava morto. E no sábado era proibido os judeus, pela lei, fazer qualquer coisa, certo? Então, veja o que é que os guardas dizem. Os guardas, não, desculpe, os líderes religiosos, para os guardas que haviam constatado o desaparecimento de Jesus, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, que era Pilatos, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles que iam enganar, né? Persuadir, convencer Pilatos, tal, e nada ia acontecer aos guardas. Só que isso é mentira, né? Esse relato aqui todo é mentiroso, né? Relato aqui é todo mentiroso, invenção. Além daquele que fala que eles sabiam que Jesus havia dito que no terceiro dia, após o terceiro dia, iria ressuscitar. Aí, aquela informação desse evangelho também é mentirosa. Vamos lá, vou provar isso, viu? Mateus é um verdadeiro amador na arte de escrever. Veja o que ele colocou na boca dos sacerdotes. Quem, em sã consciência, pode acreditar num relato desse? Eu pergunto a vocês. Quem, em sã consciência, pode acreditar num relato desse? É muito ridículo esse relato. Os guardas são orientados a dizer que estavam dormindo. Veja, os líderes religiosos aconselhou os guardas a falar para Pilatos que eles estavam dormindo. Então os discípulos vieram e furtaram o corpo. Veja, a ideia é que ele e os sacerdotes disseram que era para os guardas falar isso para Pilatos, ou para todo mundo, sei lá, que é para dizer que os discípulos de Jesus vieram enquanto ele estava dormindo e roubaram o corpo. Agora veja, como é que alguém que está dormindo ia saber quem foi que havia roubado o corpo? Se eles vão dizer que estavam dormindo, como é que eles vão saber que foram os discípulos de Jesus que vieram roubar o corpo? Perceberam que enredo mentiroso? Mas quem acreditaria em guardas que afirmam ou que confirmam que estavam dormindo, deixando assim de cumprir seus deveres? Veja, se o guarda, note que nós vimos que os líderes religiosos foram a Pilatos pedir guardas. Chegando lá, Pilatos disse que, por que vocês, Pilatos perguntou o que é que eles queriam com guardas, se eles tinham os guarda lá do templo, certo? Então dá a entender que Pilatos não deu guarda nenhum. Ele já tinha um guarda antes que colocasse os guardas.
Mas nesse relato aqui, nós vemos que os guardas são os guardas de Pilatos. Porque os fariseus dizem, os fariseus religiosos dizem que se o presidente, caso Pilatos viesse saber desse relato, o qual havia desaparecido, era para ele dizer que eles estavam dormindo. Então esses guardas são os guardas romanos. Agora veja, você ter sentido um guarda romano falar para o seu superior, no caso o governador, que ele estava dormindo quando ele devia estar de prontidão. Ou seja, um guarda, ele deixou de cumprir o seu dever, a sua obrigação, foi dormir. Vê se um guarda romano ia correr esse risco de falar isso para o governador. E falar uma besteira dessa e perder a cabeça na mesma hora. Sobretudo nós sabemos que há relatos de historiadores que mostram que Pilatos era cruel, muito cruel. Vê se ele não ia cortar o pescoço desses guardas que teriam a obrigação de estar acordados para vigiar, porque o simples ato dele estar dormindo, isso significa dizer que ele deixou de cumprir o seu dever e deixou de obedecer ao governador. E desobediência naquele tempo não tinha conversa de perdão, não, era morte na hora. Veja se um guarda romano ia correr esse risco. Portanto, essa conversa aqui é mentirosa, não tem sentido dizer que esse relato aqui é mentiroso, não faz sentido nenhum. Dizer que esses líderes já aconselhou os guardas romanos a falar uma bobagem dessa se essa conversa chegasse ao ouvido de Pilatos, que chegou, é claro, né? Eu digo que chegou dentro do contexto, certo? Isso é mentira de exército porcaria nenhuma. Por certo, seriam mortos, como eu já havia falado, né? Eles admitirem isso, ia ser morto na certa. Pilatos, se fosse o caso, não iria nem querer saber se foram ou não os discípulos que furtaram o corpo. Ele mandaria matá-los com certeza, pois não cumpriram com seus deveres. Eles deviam tão somente ficar a postos e guardar o túmulo, e não o fizeram. Além disso, percebemos outras inconsistências. O pedido dos sacerdotes em querer guardas a parte de Pôncio Pilatos, quando eles mesmos já tinham à sua disposição, como nós já falamos, né? Faz sentido os caras pedir guarda romano, já que eles já tinham seus próprios guardas. Como também de esses mesmos guardas serem persuadidos pelos sacerdotes a apresentar justificativas ao governador Pôncio Pilatos. A guarda estava sujeita ao templo, onde quem mandava e desmandava eram os próprios sacerdotes. Isso, se esses guardas eram os guardas do templo, certo? Os guardas do templo estavam sujeitos aos sacerdotes. Ao que Pilatos respondeu: chame a própria polícia do templo. Ela poderá guardá-lo com toda a segurança. Selaram, pois, a pedra e puseram guarda para defender de qualquer estranho. Entenderam? Ou seja, Pilatos não concedeu guarda romano. Os guardas que foram guardar lá, vigiar, eram guardas que estavam subordinados ao templo, ou seja, aos líderes religiosos, ao sumo sacerdote. Entenderam? Que conversa furada desse escritor evangelista. Uma terceira inconsistência está no fato de os sacerdotes alegarem que Jesus, enquanto ainda vivia, teria dito que ressuscitaria no terceiro dia. Vamos entrar agora naquele ponto que eu lhe falei, que ia provar que é mentira, quando é falado que os fariseus e saduceus sabiam que Jesus disse que ele morreria, que ele ressuscitaria no terceiro dia. E por isso eles estavam querendo botar lá guardas para vigiar, para que os discípulos não fossem furtar. Então a questão é,
Esses fariseus, saduceus, eles não sabiam, ou líderes religiosos, não sabiam dessa informação, de que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. É mentira isso. O, o escritor ele cria situações, narrativas a todo tempo que se chocam com as outras informações que já foram dadas. O escritor parece que, esse escritor simplesmente parece que ouviu as pessoas falando, pegava a informação de uma, pegava a informação de outra e escrevia, tá entendendo? Aí vinha outra, ele recebia a informação, vai, escrevia. Por isso que as informações são todas encontradas. E essa é a mais grave, certo? Eu vou mostrar claramente que as histórias que envolvem Jesus, sobretudo essa ressurreição aí dele, é tudo mentira. Essa é mais outra inconsistência. Os sacerdotes nunca ouviram isso, porquanto Jesus falou sobre sua ressurreição somente a seus discípulos, entenderam? E mesmo estes não entenderam essa sua declaração. Os discípulos, só os discípulos, Jesus só falou essa questão de ressuscitar depois do terceiro dia, ele só falou aos seus discípulos, entendeu? E mesmo quando ele falou para os discípulos não entenderam. Vocês podem ler os 4 evangelhos. Na questão da ressurreição, os discípulos não entenderam essa questão da ressurreição. Eles não sabiam que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. Embora Jesus dissesse que ia ressuscitar após o terceiro dia. Existem declarações explícitas de Jesus dizendo que ele ia ressuscitar no terceiro dia. É tanto que ele deu o tal do sinal de Jonas. E isso ele falou para os discípulos e para outros. Ele diz que a essa geração só lhe será dada o sinal de Jonas. Certo? Aí você diz, então Jesus falou para para as outras pessoas além dos discípulos. Então os fariseus e saduceus sabiam disso. Não sabiam. Por que não sabiam? Porque eles não entenderam essa declaração de Jesus. Os próprios discípulos não entenderam. Como é que os fariseus iam entender? E outra prova de que os discípulos nem sabiam nem entendiam é que os discípulos, quando Jesus morreu, eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. A ressurreição só aparece quando as mulheres vão ao túmulo. Veja, as mulheres foram ao túmulo não foi porque sabia que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. As mulheres foi por mera coincidência, foram ao túmulo, supostamente inventado um pretexto para ir no túmulo, é lógico, né? Para colocar aromas sobre o corpo de Jesus, certo? Foi ao túmulo colocar perfumes sobre o corpo de Jesus. Chegando lá, acharam a tumba arrombada. Então as mulheres não foram lá por causa da ressurreição de Jesus. Elas foram por uma mera coincidência, certo? Por um evento que aconteceu, que elas presumiram, que o corpo precisava de mais ungüentos ou perfumes, e não faz sentido, né? Já que supostamente elas tinham ido no terceiro dia, e no terceiro dia um corpo está podre. Basta lembrarmos do caso de, de Lázaro, né? Que no quarto dia diz que já estava em carniça sem condição nenhuma, né? Então no terceiro dia também Jesus estava bem podrezinho. Então o que é que essas mulheres iam fazer com perfumes sobre um corpo que estava em estado de putrefação já? Então, só isso, esse fato também, não essa questão das mulheres irem ao túmulo para é, colocar perfumes ou aromas sobre o corpo de Jesus não faz sentido, certo? Segundo, como eu falei, as mulheres não sabiam da ressurreição. Os discípulos também não sabiam da ressurreição, embora os textos dizem que Jesus falou para eles que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Então, os discípulos não sabiam da ressurreição de Jesus após o terceiro dia, não entenderam, e as demais pessoas não sabiam. Embora Jesus tenha falado do sinal de Jonas, disse que se vocês destruírem esse templo, eu o levantarei em 3 dias. Aí o João, o escritor, disse que mas as pessoas não entenderam
que Jesus está se referindo ao seu corpo e não ao templo. É tanto que os fariseus, os líderes que eles falaram lá, disseram: como é que esse homem fala uma bobagem dessa? Destruir o templo, se o templo levou 46 anos para construir, como é que ele vai construir em 3 dias? Ou seja, os líderes religiosos também não entenderam o que Jesus quis dizer com aquilo. Eles não sabiam que Jesus disse que iria ressuscitar no terceiro dia. E aquele relato nós vimos que eles disseram que pediram guarda porque o Jesus, um mentiroso, disse que iria ressuscitar no terceiro dia. Entenderam? A mentira dos escritores. Eles criam situações que vão ser desmentidas mais tarde. Por quê? É uma narrativa mentirosa. Ainda que isso, imaginemos que esses relatos foram recebidos de forma oral, como Lucas diz que foi o dele, e que Marcos recebeu o dele por meio de Pedro, que supostamente teria presenciado tal, esses relatos, nós vemos que tudo isso é mentira. O Lucas, como eu já falei, recebeu de terceiros, e por meio de informação de Paulo, essas informações são todas mentirosas. E o ponto mais gritante delas é esse fato. E nós percebemos claramente essa questão da ressurreição de Jesus, que não era sabida nem mesmo pelos discípulos. Como os fariseus e saduceus teriam sabido dessa informação, a ponto de querer botar um guarda para vigiar? Entendeu? É, eles nunca pensaram que Jesus ressuscitaria. Os discípulos nunca pensaram que Jesus ressuscitaria. Os relatos, os relatos deixam clara essa informação. A única coisa que os sacerdotes ouviram foi Jesus mencionar que destruiria o templo e o construiria em 3 dias. Porém, eles mesmos imaginavam que se tratava do templo de Jerusalém e não da suposta ressurreição de seu corpo. Os discípulos estavam todos decepcionados, pois imaginavam que Jesus era o prometido Messias que livraria os judeus da opressão do jugo romano. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Aqui, vocês viram a decepção, mostra a decepção que os judeus, os discípulos de Jesus, tinham com relação à pessoa do seu mestre. Eles imaginaram que Jesus era aquele Messias e os judeus aguardavam que ia trazer o tempo de o tempo de tempo a era de ouro, a era áurea de Davi. O Messias seria o descendente de Davi, né? Então, os discípulos de Jesus tinham essa mesma concepção do Messias, embora essa armação toda criada pelos escritores e desses pescadores estar seguindo Jesus para fazer milagres, esse negócio todo, essa conversa toda furada, os discípulos, pelo que nós vimos aqui, estavam esperando uma outra coisa de Jesus. Estavam esperando Jesus vir ressuscitado, levantar dos mortos, fazer, trazer uma nova era, no sentido espiritual, não. Os discípulos aguardavam esse Jesus ser empossado como rei e assumir o seu papel como Messias. Perceberam? Não tem esse negócio de ressuscitar e trazer uma era especial em sentido espiritual, não. Os judeus esperavam uma coisa material, física. Jesus tinha que assentar num trono e reinar em Israel e livrar aquele povo do jugo romano. É isso que Lucas 24:21 diz. Embora essa passagem aqui queira fazer uma referência que eles já tinham passado 3 dias e Jesus ainda não tinha ressuscitado. Isso também, esse trecho aqui dá a entender também isso, né? Que esse que falou estava aguardando que, bom, ele falou que no terceiro dia ressuscitar, já se passa 3 dias e nada aconteceu. É isso também que esse trecho quer nos passar a entender. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Essa informação nos passa a acreditar que os judeus, os discípulos de Jesus,
esperavam um Jesus guerreiro, um Jesus à, à semelhança do, do Messias prometido nas Escrituras dos judeus, o Jesus Messias. Já essa segunda parte, mas agora o quê? O cara já morreu, tá entendendo? Ele morreu, ou seja, os discípulos não esperavam nem que Jesus fosse morrer. Aí veja, a, a conjunção adversativa contradizendo essa parte aqui. Ó. Lembre-se, vocês devem saber muito bem que uma conjunção adversativa, mas porém, contudo, todavia, ela vai trazer ideias opostas. Ou seja, olha, essa ideia aqui tem de ser oposta a essa. Essa ideia aqui, olha, ela tem de ser oposta a esta que a ideia seguinte apresentada pela conjunção mais, certo? Mais separa duas orações que devem ter ideias opostas. Ou seja, eles esperavam que Jesus não morresse e que remisse Israel. Mas o que foi que aconteceu? Na verdade, ele morreu. Aí, por isso que ele diz, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Jesus morreu e não fez nada daquilo que eles esperavam. Tá entendendo? E quando ele fala é já o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, porque já tinham passado 3 dias, Jesus não nada de ressuscitar. Veja que a contradição, como é grande, ele dá a entender que esperar que Jesus ressuscitasse aqui. Está entendendo? Esse pequeno trecho aqui dá a entender que ele tinha ideia de que Jesus iria ressuscitar. Certo? Todo esse esforço no túmulo não se deu por causa da crença da ressurreição de Jesus. Essa ida, vai e volta dos discípulos, das mulheres, para cima e para baixo, não foi porque eles esperavam, como eu falei, que Jesus ia ressuscitar. Eles não sabiam. Os textos mostram que eles não entenderam. O Pedro, mesmo já próximo de Jesus ser crucificado, falou para Jesus: Não, Senhor, nós vamos morrer com o Senhor, não vamos deixar que o Senhor morra. Entendeu? Ou seja, os discípulos não esperavam a morte de Jesus. Embora nós vimos vários trechos dizendo que Jesus é aquele que veio para morrer e que ia remir todos, e no terceiro dia seria levantado. Mas os discípulos não entenderam nada disso. Tanto que Pedro faz essa declaração que acabei de citar. Os discípulos, após a morte de Jesus, não sabiam que ele ia ressuscitar, como eu falei aqui, desse, dessa toda movimentação no túmulo, não foi porque eles aguardavam Jesus ressuscitado. Eles foram lá, constataram que o corpo tinha desaparecido e acharam que tinham roubado o corpo de Jesus. Aí ficou nesse revoio para cima e para baixo, querendo saber o que foi que aconteceu, esse negócio todo. Aí eles não foram lá em virtude da crença da ressurreição. E veja que o relato a história é tão mal feita, tão só, me desculpe os cristãos, mas vocês são infantis demais. Jesus, ao ressuscitar, por exemplo, nessa suposta ressurreição, aparece aos discípulos, manda os discípulos tocarem em seu corpo, em suas feridas. Ele come peixe, os discípulos, para provar o quê? Para provar que ele estava vivo. Ele havia ressuscitado. Mas eu lhe pergunto, os discípulos nunca ressuscitaram ninguém? Os discípulos nunca viram Jesus ressuscitar ninguém? E ficaram assombrados com Jesus, achando que Jesus era um espírito, uma alma penada. Veja que maluquice. Eles haviam, os discípulos, viram Jesus ressuscitar várias pessoas. E mesmo assim não acreditaram que Jesus, por ele estar vivo, ressuscitado.
Mesmo Jesus mandando eles tocarem, mesmo Jesus comendo peixe, os discípulos não acreditavam. O relato diz que eles não acreditavam. Veja que enredo mal feito. O próprio Jesus deu poderes ainda vivo aos discípulos para ressuscitar pessoas. Está lá em Lucas, em Mateus, Jesus designando os 70 discípulos e lá diz, para curar os mortos, ou para ressuscitar os mortos, curar qualquer tipo de moléstia, para expulsar os demônios. Ou seja, os discípulos tinham poder de ressurreição. Os discípulos ressuscitaram pessoas. Quando eles voltaram, disseram que em nome de Jesus havia expulsado demônios, havia curado leprosos e outros doentes, que haviam ressuscitado pessoas. Veja, e os próprios caras, quando o mestre dele morre, não entende que seria possível a ressurreição dele. Veja que maluquice, que idiotice no texto. E nós podemos também entender que, se os discípulos tinham poderes que foram dados por Jesus para ressuscitar mortos, curar doentes, expulsar demônios, então por que não ressuscitaram seu mestre? Poderiam ressuscitar seu mestre, mas não. Ficaram lá lamentando, chorando, imaginando que Jesus, aquelas horas já estaria podre lá no túmulo. Veja que história mal feita, sem pé e sem cabeça, repito. Só criança infantis que acredita numa conversa dessa. Acreditar nas lendas do Evangelho de Jesus, segundo Marcos, Mateus, Lucas e João, é se tornar pessoas infantis. Só crianças infantis que acreditam num relato desse. Infantis lá do tempo da crianças infantis que viviam há 70, 50 anos atrás, né? Porque as crianças de hoje são bem espertas, né? Não tem nada, vamos dizer, nada de infantil, né? Você lê uma historinha dessa para um menino de 10 anos ou 6 anos da Bíblia, elas vão ficar com a orelha em pé. Isso é verdade? Elas vão criar um monte de interrogação. Pode ter certeza. Os cristãos leem pessoas adultas, leem um relato desse e engolem assim, de goela abaixo. De goela abaixo. Não faz questionamento nenhum. Questionamentos que são feitos e que são dadas respostas por esses pastores enrolados e teólogos que só servem para vender os livros deles, né? Lógico, né? Eles têm de pregar informações que harmonizem essa besteira toda, porque eles vendem livros. É, querer desmentir isso é, é acabar com o ganha-pão deles, né? Os cursos de teologia se mantêm até hoje porque se mantém a mentira da crença na Bíblia. Acabando essa crença aí, acaba com o curso de teologia, acaba com o curso de hebraico, acaba com o curso de grego, acaba com o curso de latim, acaba essa história da pessoa estar comprando dicionário de hebraico, dicionário de não sei de quê, dicionário blá 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 blá. Tudo isso é um ciclo de ganho financeiro. Se as pessoas deixarem de acreditar nessas coisas aí, tudo isso acaba. Acaba a escola de teologia, acaba a escola de hebraico, acaba tudo isso. Muitas pessoas vão perder e acaba a igreja, né? Esse negócio de dízimo, essa enrolação toda de dízimo, de pastor, de padre, tudo isso acabaria. E essas pessoas ganham com isso. Essas pessoas ganham em manter, em sustentar e em querer fazer com que as pessoas, os cristãos, lógico, acreditem nessas mentiras. E são elas que mantêm a vida mansa deles. Muito fácil, né? Um pastor chegar lá, né? Já tem todo mês não se preocupa com água, nem luz, nem energia, nem com seu ganha-pão, nem com o gastar de seu combustível, porque os tolinhos vão lá todo mês dar seu décimo, o 10%, né? Seu salário para ele, ou seja, para ele não tem tempo ruim. Agora o coitado que trabalha o mês todo vai ganhar o bocadozinho,
Aí sim, é ele que enfrenta as dificuldades, que tem de pedir para o Deus dele, é, essas promessas de prosperidade. Mas o pastor não tem nada que, não sofre nada. Tudo que deseja tem, porque dinheiro não falta. Homem desse só vive de bunda para lua. Só, como diz, é só felicidades. Tentação quem tem são os coitados lá do baixo clero, o pastor, padre, é só felicidade. Você está com seus 20 mil, 30 mil, 40 mil, isso eu estou falando do pastor, né? É, fraquinho, né? Todo mês ali certinho, sem suar, né? Sem nenhum esforço. É muito bom, rapaz. Para estar só falando besteira e mentira pro povo. Vamos lá, irmão, tem de trabalhar, tem de lutar, e aí Deus vai lhe abençoar, tal. É lógico, né? E tem de incentivar aquele que mantém ele nessas condições boas. Né? Tem de dizer que vai lá, meu irmão, vai trabalhar, e Deus ajuda quem trabalha. É esse, é nesse enredo, é nessa lábia que ele se mantém. Acorda, cristão. Portanto, se os próprios discípulos, desculpa, eu pulei aqui, viu? Porque ainda não sabiam, olha, veja o que essa passagem tem outras passagens, só que eu não vou botar todas, não há necessidade. Porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. João diz isso, que os discípulos não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Os discípulos não sabiam que Jesus ia ressuscitar. É João que fala, mas há outros relatos que falam que os discípulos não sabiam que ia ressuscitar. E outros relatos, como eu falei, que Jesus fala que ia ressuscitar e o relato diz que eles não entendiam. E tem outro que diz que eu, que eles não era dado para eles entender aquelas coisas. Ou seja, mesmo que eles quisessem, não iam entender. Era da vontade do Deus hebreu que eles não entendessem aquelas coisas. Veja que maluquice. E veja que aqui também é uma outra mentira quando João escreveu isso, viu? Porque ainda não sabiam a escritura, e ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Ou seja, João está dizendo, está nas escrituras que o Messias cristão, inventado por judeus cristianizados, helenizados, e que Jesus ressuscitaria. Está dizendo que isso está contido nas escrituras. Mas qual é a escritura que ele está se referindo aqui? Está nas escrituras. Que escrituras? Você acha que é o Novo Testamento? Porque no Novo Testamento, na época de João, não existia. Não existia nada nas mãos deles. Eles só tinham o quê? O Velho Testamento. Essas escrituras que ele fala aqui, a escritura, ele fala do Velho Testamento. Mas no Velho Testamento não tem isso, que Messias não ia ressuscitar. Não existe isso. Isso é mentira do apóstolo João. Novamente, outra mentira. Não existe a presença no Velho Testamento de que Messias algum iria ressuscitar. Eu já vi cristão mencionar o livro de Isaías 53, com relação aos pecados, né, que ele ia levar consigo, né? E ali não tem nada a ver, aqueles pecados não tem nada a ver com os pecados que os cristãos dizem que seriam, pecados herdados de Adão e Eva, esse negócio todo, não tem nada a ver, ali são outros pecados. Ali não tem nada a ver com Jesus, Isaías 53, certo? As referências ali vocês podem conferir. Eu vou fazer um texto depois sobre ele, mas é de fácil percepção quando você lê Isaías 53, de que ali não se trata de Messias nenhum, certo? Pecados ali também não se refere a pecados de Adão e Eva, certo? Primeiro porque os judeus não acreditavam nessa questão, pecados herdados de Adão e Eva. Eles também não acreditavam que outra pessoa pudesse pagar pelos erros dos outros e absolver os erros da outra pessoa, limpando
pecados de outros. Não existe isso na crença judaica, né? Pelo menos vamos dizer, a ortodoxa, não existe isso. E nem nos escritos dele, né? A Torá não existe isso. Você vê, não existe. O Velho Testamento não existe essa ideia. Perdão de pecados por meio da morte de um homem. Né? A absolvição dos pecados contidos na lei dos judeus, né? Eram pecados tipificados nessa própria lei e que só poderiam ser retirados por meio de sacrifícios de animais. É a única menção que a Escritura fala de absolvição de pecados por meio de sacrifício de animais. Não é por meio da morte de nenhuma outra pessoa para tirar pecado de outro. Não existe isso. Isso é uma criação cristã. Muito fraca, por sinal, né? De fácil refutação. Pois, as escrituras, quando o João fala que as escrituras previam que o Messias seria ressuscitado, isso é uma mentira dele. Não existe isso. Você pode desafiar o cristão a mostrar isso nas escrituras. O mentiroso Paulo também falou isso. Ele disse que as escrituras diziam que o Cristo seria ressuscitado no terceiro dia. Não existe isso nas escrituras. Certo? As escrituras, quando eles mencionam a escritura, eles estão falando do Velho Testamento. E na época deles não existia o Velho e o Novo Testamento. Existia o Velho. E a mentira ainda é grande porque veja que os discípulos, eles que eles não sabiam. Os discípulos, você vê, não sabem nada. Eles não sabem o básico da literatura dos judeus. Nunca entendem nada. Você vê que nas passagens nunca entendem nada. Jesus tende a ensinar por meio de parábolas, é, informações da Torá. Veja que mentira. Por isso que eu digo que os judeus do tempo, esses judeus aí que os cristãos dizem que sabia teologia, aí os cristãos dizem, Jesus e os apóstolos eram mestres na teologia. E mestre de teologia nenhuma. Basta você ler os evangelhos, você vê que os caras não sabem de nada. Jesus o tempo todo tem que explicar por meio de parábola, explicar de um jeito diferente, tá, esse negócio todo. Conceitos elementares da própria escritura, eles deveriam saber, segundo a crença cristã, já que eles dizem que os judeus aprendem a Torá desde pequeno, desde criança, já vem estudando a Torá, mas pelos relatos nós vemos que eles não estudaram porcaria nenhuma, né? Eles nunca sabiam de nada. E aqui mesmo já diz, fala que eles não sabiam a escritura de que o Messias iria ressuscitar. Embora seja mentira essa informação, que não existe escritura nenhuma que diga que que o Messias iria ressuscitar, mas também ela informa que os discípulos não sabiam. Mas como é que os discípulos não sabiam? Não estudam as escrituras desde criança? E judeu é esse que nunca sabe de nada. O João mesmo vai chegar lá em Apocalipse, vai e se dobra diante de um anjo. É essa teologia que esse homem sabe, é? Ele não sabe que o principal mandamento da Torá, ou das escrituras dos hebreus, é: ouve, ó Israel, Yahvé, YHVH, é um só Jeová, e só ele deves adorar. Ele não sabia esse básico para chegar lá no Apocalipse, ajoelhar diante de um anjo. Ou seja, os discípulos já não sabiam de nada, não sabiam o básico do básico. Não sabia teologia porcaria nenhuma, tudo isso é mentira, tudo invenção. Portanto, se os próprios discípulos não sabiam e nem entenderam as declarações de Jesus quanto à sua ressurreição no terceiro dia, como então poderiam os sacerdotes o saber e providenciar vigias para o túmulo, a fim de evitar que aquele corpo fosse roubado e se propagasse a crença de sua ressurreição? Entenderam? Que mentira grosseira desse relato desse evangelista, quando diz desculpa, os religiosos lá daquela época recomendaram guardas para ficar de vigília para que os discípulos, se fosse roubasse o corpo antes do terceiro dia. Tudo conversa furada. Uma quarta inconsistência que considero relevante e que não poderia deixar de ser mencionada
é que os sacerdotes dizem aos guardas para mentirem. Entenderam? Os sacerdotes pediram que os guardas mentissem. E chegasse essa informação a Pilatos, aconselhando-os a dizer que os discípulos teriam vindo à noite e roubaram o corpo de Jesus. Mas esse ponto nós vamos ver no terceiro vídeo, pessoal. Terceiro vídeo é Mentiras da Ressurreição, parte 3. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue, aperte o sininho e até a próxima, pessoal.